A poluição atmosférica, ela ocorre principalmente por causa da emissão de gases, como o dióxido de enxofre, o monóxido de carbono também. Até o século XVIII, né, antes da Revolução Industrial, praticamente os gases poluentes que eram emitidos para a atmosfera, eles vinham principalmente das erupções vulcânicas e também das queimas de florestas. Os gases presentes principalmente na erupção vulcânica são o dióxido de carbono, o monóxido de carbono e também o sulfeto de hidrogênio, conhecido também como ácido sulfídrico. Já a queima de uma floresta, os gases principais presentes são o monóxido de carbono, também temos matéria particulada e compostos orgânicos voláteis. Então, basicamente, antes da Revolução Industrial, eram esses gases que a gente tinha na atmosfera. Só que a concentração desses gases ela era muito baixa e principalmente nas grandes cidades, vamos assim dizer, elas eram menores ainda porque erupções vulcânicas aconteciam em regiões distantes e quando também tinha queimadas, o ar ele dissipava, né, esse material particulado, o monóxido de carbono. Então a gente não tinha uma poluição concentrada, principalmente em regiões onde tinha grandes cidades, né? Isso antes da Revolução Industrial. A gente já tinha algumas cidades que podiam ser consideradas grandes nessa época. A partir da Revolução Industrial, no século XVIII, a poluição começou a se concentrar nas grandes cidades, principalmente por causa da queima de carvão e, conforme o desenvolvimento foi ocorrendo, a gente também começou a utilizar o petróleo, né, como fonte de energia. Então, a combustão desses derivados de petróleo e do carvão é o que gera as principais fontes de poluentes da atmosfera nos anos ou dias atuais. Os combustíveis, principalmente os que vêm da gasolina, do petróleo, né, como a gasolina, o diesel, nós temos aí também o álcool, o GNV, eles emitem vários tipos diferentes de poluentes. Os principais deles são o monóxido de carbono, os óxidos nitrosos, os óxidos de enxofre, aldeídos, esse RCHO6, né, esse 6 aí é porque tinha uma identificação embaixo explicando o que é, né? É um aldeído. Material particulado e hidrocarbonetos. Então, um dos maiores causadores da atmosfera são os combustíveis fósseis, principalmente, né, como a gasolina e como o carvão. Além desses poluentes, existem outros, né? Esses poluentes são os poluentes causados pela queima de combustível, mas nós temos outros poluentes, como por exemplo o ozônio também. Só que esse ozônio não é o ozônio da camada de ozônio, é o ozônio que está nas regiões mais baixas da atmosfera. Então, quais são os tipos de poluentes que nós temos? Nós temos os poluentes particulados, os gasosos e os líquidos. Esses poluentes eles podem ser classificados em duas categorias. Nós temos os poluentes primários, que são aqueles gerados e emitidos diretamente para a atmosfera, como por exemplo o monóxido de carbono, o óxido de enxofre, o óxido de nitrogênio, né? Os compostos orgânicos voláteis. E nós temos os poluentes secundários, que são aqueles formados a partir de reações químicas dos poluentes primários. Nós podemos citar aí o ácido sulfúrico, como um exemplo, o ácido nítrico e o ozônio. Essas reações, elas normalmente acontecem em grandes altitudes.
No caso do ácido sulfúrico e do ácido nítrico, por exemplo, que eu vou falar mais para frente, eles são causadores da chuva ácida. Então, um desses poluentes chama-se dióxido de enxofre. A sua fórmula química é o SO2. A maior parte desse dióxido de enxofre ele é produzido naturalmente, como a gente acabou de ver há pouco, né? Que eu falei dos vulcões, das erupções vulcânicas, e também da decomposição de plantas. Porém, a emissão antrópica, que causa bastante problemas, né? Ela decorre da combustão de carvão, que contém de 1 a 9% de enxofre. Além do carvão, nós temos também o petróleo, né, como sendo um bastante sendo um composto, né? O petróleo na verdade é uma mistura de vários hidrocarbonetos, como vocês estudaram em química orgânica, e o enxofre ele está junto com esses hidrocarbonetos. E no refino da gasolina, o enxofre ele acompanha, tá? Tanto é que existem também diesel, quando vocês vão no posto de gasolina, tem várias categorias de diesel, né? Tipo o diesel S10. Essa indicação ela mostra a porcentagem de enxofre que tem naquele combustível. Além dessas fontes que emitem dióxido de enxofre, a indústria de metais, de extração de metais, também produz bastante o SO2, né? Os metais como cobre e níquel. Esses dois metais eles são encontrados na natureza na forma de sulfeto de cobre e sulfeto de níquel. Então, o processamento desses metais emite também bastante gás SO2, o dióxido de enxofre. O SO2 ele é um gás irritante, ele pode reagir com as partículas do ar, principalmente as nuvens, e produzir o ácido sulfúrico e sais de sulfato, causando problemas pulmonares e também a chuva ácida. Então vocês podem ver na imagem aí, a chuva ácida, vai ter uma aula para a gente falar a respeito dela, ela causa destruição de florestas, destruição de monumentos históricos. Quando a chuva ácida ela chega aos rios, acidifica os rios, também causa morte de peixes. Um outro gás bastante poluente são os óxidos de nitrogênio. Desses óxidos de nitrogênio, nós temos dois principais poluentes. Nós temos o óxido nítrico e o dióxido de nitrogênio. O óxido nítrico ele é um gás incolor, ele não é tão perigoso quanto o dióxido de nitrogênio e ele é produzido a altas temperaturas quando o nitrogênio do ar ele é queimado junto com o oxigênio. Então essa reação ela ocorre principalmente nos automóveis. O óxido nítrico, né, ele pode tornar a reagir novamente com o oxigênio, formando o dióxido de nitrogênio, que é um gás de coloração laranja, como vocês podem ver aqui no Erlenmeyer, né? Essa fumaça amarela, castanha, que está saindo aqui do Erlenmeyer, é o dióxido de nitrogênio. Ele é o causador também, a gente conhece como smog fotoquímico, que é essa cor castanha amarelado que existe nas grandes cidades, principalmente ali próximo do entardecer. Então existe uma concentração muito grande desse óxido, né, o dióxido de nitrogênio, e causa o smog fotoquímico. Também vamos falar numa aula especificamente do smog fotoquímico. Além disso, ele também forma chuva ácida junto com o ácido sulfúrico, né? O SO2 forma o ácido sulfúrico e o dióxido de nitrogênio forma o ácido nítrico, causador aí também da chuva ácida. Existe um gás chamado óxido nitroso, pouco se fala dele,
que é o N2O, ele é um dos principais gases do efeito estufa. Ele é 300 vezes mais poderoso, vamos dizer assim, para causar o efeito estufa que o gás carbônico, tá? Ele é um gás aí também, um óxido, né, de nitrogênio, bastante preocupante. A sua concentração ela é bem menor do que a concentração do gás carbônico, só que pelo fato dele ser 300 vezes pior, mesmo em baixas concentrações, ele causa preocupação. Outro gás bastante conhecido de vocês é o monóxido de carbono. Ele é tóxico, né? Ele é um gás incolor, ele não tem cheiro e ele resulta principalmente da queima incompleta de combustíveis ou de qualquer matéria orgânica. A combustão incompleta é aquela quando a quantidade de oxigênio ela é inferior, né, à quantidade estequiometricamente de combustível. Então, quando a gente tem essa baixa concentração de oxigênio, forma-se o monóxido de carbono. Então, quando a gente coloca um fósforo no fogo, ou um pedaço de palito, né, e aparece aquela chama amarela, isso indica que está havendo combustão incompleta. A chama azul indica combustão completa nesse caso. Quais são as principais fontes de emissão do monóxido de carbono? Veículos automotores, processos industriais, queima residencial de madeira para aquecimento, fogões a gás, cigarro, né? Também tem fontes naturais, como incêndios de florestas. O cigarro ele é um grande emissor de monóxido de carbono. Inclusive, é um dos componentes mais tóxicos que tem no cigarro. O monóxido de carbono ele é muito venenoso para o organismo. Quando ele é inalado, ele se associa, né? Ele se liga à hemoglobina do sangue, né? Das células vermelhas. E quando ele se liga, dali ele não sai mais. Então, ele impede o transporte de oxigênio para o resto do corpo. Existem várias causas de mortes relatadas na, nos jornais, né, na mídia, causada por monóxido de carbono, intoxicação por monóxido de carbono. Então, ele é um gás bastante perigoso, né? As causas, os sintomas por intoxicação por monóxido de carbono depende bastante da concentração e do tempo que a pessoa fica exposto a esse gás. Então, com 50 ppm, no tempo médio de 150 minutos, uma pessoa pode ter dor de cabeça leve. Numa concentração de 100 ppm, uma exposição de 120 minutos, ou seja, 2 horas, a pessoa já pode sentir dor de cabeça moderada e tontura. 250 ppm, a 120 minutos também de exposição, dor de cabeça severa e tontura. 500 ppm, com 90 minutos de exposição, náusea, vômitos e colapso. 1000 ppm, 60 minutos, a pessoa pode entrar em coma. E 10.000 ppm em apenas 5 minutos causa morte. Essa notícia que eu recortei aqui e coloquei para vocês foi um caso que aconteceu no ano passado, que ficou bastante noticiado na mídia, de uma família de brasileiros que estava passando as férias no Chile e eles morreram por intoxicação de monóxido de carbono. Né? Eles estavam no hotel, eu acredito, na época que eu vi essa notícia, deveria ter uma lareira dentro do quarto. Isso também causa morte. A gente já tem outras matérias também que eu pesquisei e que também eu já vi, né, ao longo aí do tempo, de pessoas que acendem lareira, a ventilação da lareira não é correta, né? O, a fumaça não consegue escapar de forma correta pela chaminé, e aí o ambiente fica contaminado por monóxido de carbono. E a pessoa vem a óbito, né?
Então tem que ficar muito atento com essa questão do monóxido de carbono. Outros tipos de poluentes também bastante importantes são os compostos orgânicos voláteis. São produtos orgânicos formados principalmente por hidrocarbonetos, né, e seus derivados, então, como o metano, o benzeno, xileno, propano, butano e clorofórmio. Então, esses compostos voláteis, eles são provenientes principalmente da indústria, dos automóveis, tintas e produtos de limpeza. Tem que tomar muito cuidado quando for fazer limpeza, principalmente nessa época de pandemia, que as pessoas costumam usar bastante produto de limpeza, né? Tem um produto de limpeza chamado hipoclorito de sódio, e esse composto ele não pode ser misturado com outros compostos orgânicos, principalmente se o outro produto tiver amônia ou derivados da amônia. Tá? Então tem que tomar bastante cuidado com o hipoclorito de sódio. Esses compostos orgânicos voláteis, eles causam bastante dano à saúde. Né? Eles podem causar irritação à mucosa, conjuntivites, danos na pele, nos canais respiratórios superiores. Podem causar também, em contato com a pele, né? Pode causar queimaduras, lesões, se a pessoa ingere, né? No esôfago, na traqueia, no trato gastrointestinal, pode causar vômitos e perda da consciência e desmaio. E alguns deles são potenciais substâncias carcinogênicas, né? São cancerígenos, principalmente os compostos de benzeno. Quando você chega num posto de gasolina, na bomba da gasolina tem um recado lá escrito, né? Que na gasolina contém benzeno, substância que pode causar câncer. Então esses compostos orgânicos voláteis, eles são bastante perigosos. Além desses poluentes gasosos, nós também temos poluentes particulados, né? Partículas finas ou inaláveis. O que são esses materiais particulados? É uma mistura complexa de substâncias como poeira, fumaça, fuligem, pólen e partículas do solo. As principais fontes dessas partículas, principalmente a fuligem, né, é a fumaça, é a queima de combustível fóssil pelos carros e pelas indústrias. Essas partículas, elas, quando inaladas, elas causam bastante problema de saúde, problemas respiratórios, podendo causar também bronquite, né, asmática e rinite. Então aí na imagem vocês podem ver a fumaça, né, causada pela queima de florestas. Essa imagem da abelha, né, com pólen, tem gente que é alérgica a pólen, a flores. Mas os principais causas aí de doenças respiratórias é por causa da poluição na cidade. Inclusive tem cidades, né, antes da pandemia, tinham cidades na China muito poluídas. Aí durante a pandemia saiu algumas matérias dizendo que a poluição tinha caído a níveis bastante baixos, né? Porque parou a indústria por um tempo. Então, eu li também uma pesquisa falando que se a indústria parasse de funcionar por 30 dias, né, as emissões, vamos dizer assim melhor, se as emissões de gases poluentes cessassem por 30 dias, a gente voltaria a um estágio inicial. Então é meio que como se limpasse a atmosfera. Mas é difícil ficar 30 dias sem funcionar nada, né? É bastante complicado. Existem também outros materiais sólidos, né, que são bastante tóxicos, como por exemplo as dioxinas, amianto, tolueno, alguns metais pesados como o cádmio, o mercúrio, o cromo e os compostos de chumbo. Inclusive o chumbo ele era um aditivo da gasolina
né, até o início da década de 90, e ele foi proibido justamente por causa dos problemas respiratórios que pode causar. Ah, nessa imagem, vocês estão vendo as telas, né, de amianto. O amianto, por muito tempo, ele foi tido como um material milagroso, vamos assim dizer, por causa da sua versatilidade, né? Então a gente tem telhados de amianto, tem caixa d'água de amianto, ele é utilizado, ele era, né, bastante utilizado como um isolante térmico. Só que a inalação, né, a pessoa quando ela tem contato com amianto, ele também é um poluente que pode causar câncer. Ele é bastante danoso para a saúde. Na imagem aqui que vocês podem ver, essa pessoa, ele foi o presidente da Ucrânia em 2004. E ele morava perto de uma fábrica que fazia incineração de plásticos. E ele foi contaminado por dioxinas, que são substâncias que se originam da incineração de compostos orgânicos que contêm cloro. Então, numa questão de dias, ele passou da aparência que vocês estão vendo para a esquerda, da esquerda para a aparência da direita, né? Então, ele sofreu uma intoxicação bastante severa. E aí nós temos os poluentes secundários, que são aqueles que se formam pela reação química dos poluentes primários na atmosfera. Então nós temos como poluentes secundários principais o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, que é causador da chuva ácida. Então também vai ter uma aula específica que a gente vai conversar apenas sobre a chuva ácida. E o ozônio, né? O ozônio que fica nas regiões mais baixas, ele também é um poluente secundário, que também está associado com o smog fotoquímico. Então a aula de hoje a gente fica por aqui. Essas foram as referências bibliográficas, né, utilizadas.